com a esperança viva. Sua presença, com a tua presença, Senhor, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Você desfaz com a tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, tu és bem-vindo aqui, Senhor Jesus. Inunda esse lugar, Senhor, inunda esse lugar, meu Deus. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Ontem nós estávamos em casa, né, Mariana e eu. E aí, como sempre, Valentina, a gente estava louvando, orando ao Senhor. E aí a gente estava cantando essa parte. Vamos provar da tua glória e bondade e tal. E aí, enquanto Mariana orava, ela virou e falou assim: não entendi. Para que Jesus precisa provar a sua bondade? Não entendi. Aí eu parei assim e falei: que você não entendeu, filho? Pô, ele é bom. Ele não precisa provar nada. Eu queria até explicar para ela que a música fala de nós provarmos, né? Mas depois dessa nem deu. Nem deu para explicar mais nada. Ele não precisa provar mais nada pra gente. Olha para você. Ele não precisa provar mais nada. Você é um milagre vivo. Você é um milagre vivo. Hoje eu vim para cá orando ao Senhor e pedindo: Senhor, só quero te pedir um milagre. Esteja entre nós. Só quero te pedir uma maravilha. Esteja aqui entre nós. Esteja aqui entre nós, Senhor. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor.
Aleluia. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Diga: as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos, aleluia, as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diga: Espírito, enche a minha vida. Espírito, nos encha, Senhor. Por favor, Jesus. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Aleluia. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos, Senhor, as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar, diante do teu altar. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Diga isso: coroamos, coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos
Adoramos o teu nome, nos rendemos aos seus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Diga ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o coroamos, a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos seus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Ao único que é digno, toda a honra e toda a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos. Nós te coroamos, Senhor, coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos seus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. A igreja, coroamos. Nós te adoramos, Senhor. Nós estamos rendidos diante de ti, Senhor. Mais uma vez coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos seus pés, consagramos todo o nosso ser. Nós consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti. Entregamos todo o nosso ser a ti, entregamos todo o nosso ser a ti. Aleluia. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder,
ministrando sua graça e amor. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. Ele está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Diga: os feridos de alma são curados. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Vamos de novo no início. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Os feridos de alma são curados, os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Vamos dizer novamente: os feridos de almas. Eu fui, Senhor. Aleluia. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está. O Espírito de Deus está aqui nessa noite. Aleluia. Obrigado, Senhor.
Eu ia botar para o lado errado. Aleluia. Boa noite, irmãos. Davi? Não. Oi. Irmãos, boa noite. Nós estamos fazendo um estudo sobre os evangelhos, amém? Então, no primeiro dia eu vim aqui, falei do evangelho de uma forma geral, dos evangelhos de uma forma geral, e hoje, e na semana passada, especificamente, a gente tratou do evangelho de Mateus. Então, falamos dos evangelhos e agora do evangelho de Mateus. E eu queria, antes de eu estar entrando no evangelho de Marcos, que é o meu objetivo hoje, eu queria saber se tem coisas em relação ao evangelho de Mateus que ficaram na cabeça, ou se tem perguntas, tem dúvidas e tal, e alguém gostaria de esclarecer. Vamos lá, não tem problema. Aqui, o Charles e a Rebeca, quando chegou em casa e tal, no dia seguinte, começaram a fazer uma série de perguntas. Eu disse, que legal, porque você não fala, né, na frente de todo mundo, porque aí a dúvida deles pode ser a dúvida de outros também. Amém? Então, eu não me lembro mais quais eram as dúvidas, mas com certeza eu vou lembrar agora. Eu também não lembro muito bem não, mas vou lembrando quando eu for fazendo. Tá. Você tinha falado sobre o Evangelho de Mateus. Sim. O do Mateus Júnior, né? O cara que escreveu. Sim. Ter sido mais ou menos no ano 90, Aleluia. ali por volta do ano 90. Não era isso? Sim, sim. E aí eu tinha ficado com a dúvida porque eu sempre estudei que os evangelhos tinham sido escritos todos antes dos anos 90. 90 ali depois de Cristo, né? Uhum. E aí me pareceu, no dia, que os evangelhos tinham sido escritos do ano 90 em diante, e não anteriormente. Sim. Entendeu? E aí, é só para esclarecer isso. Sim. Quando a gente trata de história antiga, a gente estabelecer datas. Quem está me ouvindo, diga amém. A gente estabelecer datas, sim, fica muito difícil. Porque não havia, o mundo ainda não tinha concepção de antes de Cristo e depois de Cristo. Isso veio muito tempo depois. Então as datas eram estabelecidas pelo governo de alguns reis, imperadores. Por exemplo, no ano 10º do reinado do imperador fulano de tal, na cidade tal e tal. Então é muito difícil você estabelecer certinho. Mas o que acontece? Algumas coisas nós sabemos. Uma das coisas que a gente sabe em relação ao Evangelho de Mateus é que o Evangelho de Mateus, isso foi dito aqui, ele foi um compilado que tomou o Evangelho de Marcos, segundo os pais da igreja, né? Principalmente Papias, que era um dos pais da igreja mais antigos, em torno do ano 130, quer dizer, um cara muito próximo. E ele falou que o Evangelho de Mateus foi escrito por alguém que tomou o Evangelho de Marcos, que não estava em ordem cronológica, estava em desordem, pegou anotações referentes ao Evangelho de Mateus, que não seria o Evangelho aos Hebreus, que é citado pelos pais da igreja, e, digamos assim, escreveu, acrescentou. E você nota que realmente muitas coisas que estão no Evangelho de Mateus estão no Evangelho de Marcos também. Então, eu sou de uma linha que existe uma quantidade muito maior de teólogos que pensam assim, que o Evangelho de Mateus veio após o Evangelho de Marcos. Embora ele faça referência a escritos que parecem da tal fonte da fonte que todos os evangelhos pegaram
e que se perdeu e provavelmente foi escrito em hebraico. E ninguém sabe onde está essa fonte aqui. Mas todos eles citam uma fonte de um tal evangelho aos hebreus, que muitos atribuem a Mateus, mas a gente não tem certeza. Então a gente crê, eu particularmente creio, que Mateus foi um daqueles caras que escreviam, eram escribas de um rabino, e que escreveu várias citações de Cristo em hebraico, e depois os pais da igreja vão dizer, particularmente Papias, vai dizer que cada um tomou aqueles escritos em hebraico e os entendeu como pôde, porque não havia narrativas, só havia exatamente o que Jesus falou, o que perguntaram a ele, o que ele falou. Então, um somatório de um com o outro. Ora, nós vamos ver hoje, em relação a Marcos, que Marcos escreveu o evangelho após a morte de Pedro. A morte de Pedro, provavelmente, ocorreu no ano 67, depois de Cristo. Então, não se pode dizer que o evangelho de Mateus foi escrito antes do de Marcos. Então, o que se entende é que esse Mateus Júnior, o cara que escreveu o evangelho de Mateus, que não foi o Mateus da Bíblia, não foi o Mateus lá, coletor de impostos, foi o Mateus do primeiro século, de uma comunidade judaica, um judeu cristão. Ele escreveu esse evangelho no ano 90 e não no ano 57, 58, como algumas pessoas falaram. Então isso é definitivo, entendeu? O evangelho de Mateus foi escrito após o evangelho de Marcos, então teria que necessariamente após o ano 67. O mais provável, segundo esses teólogos, é que ele teria sido escrito em torno do ano 90. E a ideia de que todos foram escritos antes, obrigado, querido, todos foram escritos antes do ano 90, ela é falha. Ela é falha por quê? Porque, por exemplo, o de João foi após o ano 90, foi depois do ano 95. Então, definitivamente, é muito simplista dizer assim, foi tudo escrito até o ano 90. Não foi. Foi escrito antes, depois, no meio do caminho e tal. Pergunta. Eu tinha ficado com... Todo mundo sabe de que eu estou falando? Alguém teve dúvidas do que eu falei? Pode falar, galera. Não tem problema, não. Acho que, se precisar dar uma contextualizada, senão não entro no de Marcos. O de Marcos está sensacional. Me amarrei no Marcos. Talvez a minha pergunta tenha que contextualizar um pouquinho, mas aí Tá, vou deixar com você. Tem problema. Mateus foi escrito depois De Marcos. Tá, em 90. Provavelmente. Mais ou menos. Mas tem um texto que Jesus fala para as pessoas correrem para os montes, fujam para os montes e tal. E aí eu tinha ficado com uma dúvida, porque algumas pessoas falam que ele está se referindo à volta dele, outras pessoas falam que ele está se referindo ao ano 70, na queda de Jerusalém, e até algumas pessoas falam que Jesus, os preteristas, né, de escatologia, falam que Jesus já voltou nesse momento. E aí, a minha dúvida é, se foi escrito em 90, como é que esse texto poderia estar se referindo a Jerusalém? Seria uma profecia de algo que já tinha acontecido? Tipo, vou escrever porque já aconteceu, para dizer que Jesus foi um profeta? Pois é, essa pergunta eu acho muito interessante. Eu me lembro que todo mundo entendeu a pergunta dela? Se foi escrito depois do ano 90, então, depois do ano 70, então Jerusalém já teria sido destruído na primeira guerra judaico-cristã. Então tem um texto no Evangelho que fala, que é justamente o sermão que fala do princípio das dores, que ele fala, se alguém está nos montes, não desça dos montes, fique nos montes, se alguém, então, porque a cidade vai ser incendiada e tal, e se você sair da cidade, não volta depois, etc, 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 etc. Quem se lembra desse texto? Amém? Esse texto está lá em Mateus. Então, se foi escrito depois da destruição de Jerusalém,
Então, esse texto, ele seria como se fosse uma profecia feita depois do fato ter se cumprido. Amém? Amém? Tá. Essa é a pergunta dela. É uma pergunta bem interessante. Eu me lembro que o pastor Gustavo, quando ele veio aqui, e não especificamente falando dos preteristas, que é uma linha da escatologia que diz que todas as coisas já se cumpriram, tá? Então não tem nada para se cumprir no futuro, já aconteceu tudo. É uma linha de pensamento, digamos assim, não é muito conhecida da escatologia, mas existe bastante gente que pensa. Independente disso, o Gustavo chegou aqui e disse o seguinte: as profecias são de dupla ou mais interpretações e cumprimentos. Então tem coisas que foram profetizadas para Israel, mas acontecem até hoje, senão a gente não lia os profetas. Tem profecias que estão no Antigo Testamento que se cumprem até hoje. Sim ou não? Quem toma palavras proféticas do Antigo Testamento para a sua vida aqui, além de mim? Está no Antigo Testamento, mas eu tomo para mim. Está escrito, a palavra de Deus é para mim, a palavra de Deus não está ali à toa, então eu pego e aquilo se cumpre mesmo. Aquelas palavras se cumprem até o dia de hoje. E uma coisa que ele colocou, várias palavras que estão no Antigo Testamento se cumpriram em Cristo. Quem concorda comigo? Você tem os messiânicos, os profetas, que a palavra se cumpriu em Cristo. Aí eu pergunto o seguinte: quando os profetas escreveram, eles sabiam que iria se cumprir, como iria se cumprir? Ninguém sabia. Eles estavam escrevendo e foram escrevendo. Depois que a palavra se cumpriu em Cristo, eles disseram: isso é o que está escrito no profeta Isaías, no profeta Jeremias, para que se cumprisse o que foi dito. Quando Jesus falou do profeta Jonas, nenhum sinal vos será dado, a não ser aquele do profeta Jonas. Não, ninguém entendeu o que ele falou, mas está escrito lá em Mateus. Quando se cumpriu, então todo mundo se lembrou. Ele falou: olha, não ficará pedra sobre pedra do templo. Uma das coisas que está lá em Mateus. Ninguém deu muita bola, digamos assim, para ele. Quem está me ouvindo? Mas quando se cumpre, o pessoal lembra: isso é o que foi profetizado. Sabe por que eu sei disso? Eu não sei disso nem por causa da teologia. É que eu tenho uma profeta em casa. Quem está me ouvindo? Eu tenho uma profeta em casa. Então, além dela, eu também tenho esse dom de profecia. E muitas vezes você fala coisas que você não sabe o que vai acontecer. Quando acontece, você lembra assim: a pastora falou. Já aconteceu isso com vocês? Sim ou não? Levanta a mão, quem já aconteceu. Pô, quase a igreja inteira. Entendeu? A Rebeca sonhou. A Rebeca sonha, e mais um sonho da Rebeca. Né? Mas, daqui a pouquinho, a Rebeca sonha, aquilo se cumpre. Aí o pessoal, aquele sonho da Rebeca. O que acontece com esse texto? Eu creio que aconteceu nesse texto de Jesus. Quando você vai lá para o Evangelho, aos Hebreus, ou para os escritos daquele escriba, que eu agora esqueci o nome em hebraico, se alguém lembrar, me lembra. E aquele escriba que ficava ali anotando as palavras do rabino, que estava ali o tempo todo anotando e tal, Soferim. Aquele Soferim que estava ali escrevendo, ele escreveu muitas coisas. Como o apóstolo João falou, muitas coisas ele fez que não estão registradas nesse livro. Muita coisa ele foi escrevendo, tudo que Jesus falava, tudo que perguntavam a ele, tudo que dizia, ele ia escrevendo. Algumas coisas ali eram profecias que eles viram o cumprimento. Aí todo mundo se lembrou daquilo que Jesus falou. Quem entendeu? Uma coisa que acontece até os dias de hoje, aconteceu com eles em relação à vinda de Cristo. Eles só entenderam a lei, os profetas e os poéticos e tal, se cumpriram em Jesus, e aí eles se lembraram do que estava escrito no Antigo Testamento sobre ele. Da mesma maneira, eu creio que aconteceu em relação a esse texto de Mateus.
do tipo, era uma das coisas que estavam escritas pelo Soferim, ditas pelo... Estavam lá na fonte Quelli, tá? Na fonte Q, e as pessoas não... Passou, Pedro não falou, ninguém falou e tal, e aquilo se passou. Mas quando houve o cumprimento, o pessoal disse, caraca, Jesus falou sobre isso. E aí narrou. Entretanto, Jesus falou sobre aquilo, quem está me ouvindo? Num contexto dos últimos dias. No contexto do fim dos tempos. Entretanto, como o pastor Gustavo colocou, e é como eu penso também, profecias têm vários cumprimentos. Então, teve um cumprimento imediato na destruição de Jerusalém, mas tem um cumprimento também escatológico, quando a gente entende que isso ocorrerá nos últimos dias do fim. Quem entendeu o que eu falei? Amém? Então, isso para mim é bem tranquilo. Tá? Alguém tem dúvida, quer perguntar sobre isso? Quem não entendeu, posso tocar para Marcos? Amém, amados? Última chance. Bill coçou a cabeça, já... Não. Então, vamos lá. Evangelho segundo Marcos. O Evangelho segundo Marcos é o Evangelho segundo quem? Quem falou? Exatamente. O Evangelho segundo Marcos, de fato, é o Evangelho de Pedro. Marcos é um cara que foi discípulo de Pedro, que viveu com Pedro, andou com Pedro, aprendeu com Pedro, ouviu Pedro, e quando Pedro morreu, Pedro, antes dele morrer, ou pouco antes dele morrer, provavelmente já na ocasião que ele estava preso, e ele foi preso em torno do ano 66, deu ordem que aquele evangelho, aqueles escritos, aquelas anotações de Marcos, que a gente vai chamar ele de João Marcos, em alguns lugares na Bíblia ele é chamado de João, tá? E a gente vai identificar esse João como João Marcos. Vocês vão ver aqui mais adiante. Marcos, que ele pegasse aquele evangelho e lançasse para os irmãos ou para a igreja de Roma. Quem está me ouvindo? Então, o evangelho de Marcos foi destinado aos romanos. Quando eu falo dos romanos, é o pessoal que mora em Roma, né, amados? Amém, amados? Quer dizer, havia um destinatário certo esse evangelho. O mais importante também é entender que evangelho não é biografia. Tá? O evangelho de Marcos, por exemplo, ele não tem uma narrativa do nascimento de Cristo, ele não se preocupa com genealogia, até porque ele está falando com um público que são os romanos. Pô, Beto, que bom, cara, que tu está aí. Preciso muito falar com você, no final do culto. Tá? Quem está me ouvindo? Então, ele é destinado justamente a esse público pagão. Público pagão, você virar para um romano e dizer assim, não é importante a gente ver aqui a genealogia de Jesus. Não tem a menor importância para um pagão a genealogia do cara. Para um romano, a genealogia de Jesus, o filho de quem que ele era, como é que ele veio, menor importância. Então, você vê que não há essa preocupação em relação a Marcos. Marcos, ele não está escrevendo a biografia de Jesus, nenhum deles tem essa preocupação em escrever a biografia. A preocupação deles era trazer a boa nova de Cristo ao mundo. Amém, amados? É totalmente diferente. O evangelho é um estilo literário da antiguidade, que se chama evangelion, ou evangelion, se não me engano. Não, tem evangelion no grego, tem um U aí no meio, evangelion, que é justamente boas novas, que significam boas novas, e era não necessariamente sobre Jesus, poderia ser sobre um cara que nasceu, um novo rei que nasceu, uma nova proposta de reino, uma coisa qualquer que eles queriam divulgar. Então eles criavam um texto, um estilo literário chamado Boas Novas.
Então a ideia é boas novas, a ideia não é fazer uma biografia, a ideia não é estabelecer novas regras, é mandar uma notícia nova de uma coisa que traz muita esperança. Quem entendeu? Então isso foi o Evangelho de Marcos. Ele foi escrito, como eu já falei, provavelmente em torno do ano 67. Eu entendo dessa maneira. Tem uns que falam do ano 52, mas ele teria sido escrito antes da morte de Pedro, com Pedro vivo. Ia ser um negócio bem complicado. Não teria por que escrever um evangelho, sendo que o cara que está escrevendo está vivo ali. O evangelho é para um grupo onde ele está. Em nenhum lugar da Bíblia fala que Pedro esteve em Roma. Quem está me ouvindo? Isso é uma briga dos católicos com os protestantes. A gente não chama, mas fala o tempo todo que ele esteve em Babilônia. Então Pedro fala de si mesmo em Babilônia, mas não é literal essa Babilônia. Está falando de uma Babilônia, ele está falando de Roma como se fosse Babilônia. É uma palavra para judeu entender. Tá? Então Marcos era um judeu. Um judeu que tinha uma casa em Jerusalém. A mãe era rica. A mãe dele era judia e o pai dele provavelmente era um latino, provavelmente um romano. Amém? Então ele sendo, a palavra João Marcos, João é um nome muito típico hebraico, que fala da graça que salva e tal. E Marcos vem de Mars, que é o deus Marte, o deus da guerra. Então, o pai dele provavelmente era alguém que cultuava o deus da guerra, que era Marte era um deus grego, mas assim como muitos deuses gregos foram sincretizados para o romanismo. Zeus era Júpiter, Minerva era Juno, e aí eles fizeram um sincretismo lá, e o deus da guerra passou a ser Mars, M-A-R-S, Mars. Da onde vem a palavra Marcos. Então, provavelmente, o pai de Marcos não era um pagão, era um soldado romano, pagão, que cultuava o deus da guerra, que muitos deles cultuavam o deus da guerra, e teve um relacionamento com essa mulher, que se chamava Maria, ou Miriam, Maria, e que era uma judia de verdade. Essa mulher tinha uma casa em Roma. Amém? E quem era Marcos? Bom, Marcos era um jovem na época de Jesus, provavelmente um jovem adolescente. Um rapaz do tipo 15 anos. Quem aqui é do grupo de adolescentes aqui da igreja? Levanta a mão. Amém. Pô, maior galera. Dilson, baixa essa mão, Dilson. Então, Marcos era um cara provavelmente um adolescente na época de Jesus. Eu vou dizer assim, provavelmente, muito possivelmente, tá? Não é uma coisa assim. Marcos, segundo Eusébio de Cesareia, que é um dos pais da igreja, isso não é Bíblia, tá? Mas é história. Esse cara, ele disse que o Marcos teria sido um dos 70. Isso não é muito certo, esse cara que fala isso, tá? Ele teria sido um dos 70. Quem são os 70? Aqueles 70 discípulos. Mas era um jovem adolescente mesmo, um garoto. Entretanto, a mãe dele, que na época de Jesus provavelmente já era viúva, quem está acompanhando, já era viúva, era provavelmente, uma dessas mulheres que tinham, com certeza ela tinha grana, era uma mulher que tinha bastante dinheiro, e ela era uma das mantenedoras financeiras do ministério de Jesus. Quem se lembra que está escrito que mulheres abençoavam Jesus com suas fazendas? Quem está lembrado disso? Amém?
Então ela provavelmente era uma dessas mulheres que tinha grana, que o marido morreu, ela era viúva, então era uma exceção, porque normalmente as mulheres não eram administradoras de bens, não era comum na cultura judaica, mas era uma exceção, da época, e era uma dessas pessoas que ajudava Jesus e tinha uma casa em Jerusalém. Essa casa em Jerusalém, a gente vai falar depois dela, mas se eu voltar, que são bastante detalhes, essa casa era a casa onde muito provavelmente vai ser realizada a Santa Ceia. Quem está me ouvindo? Você se lembra que Jesus no Evangelho de João, ele pergunta, deixa eu ver se eu acho aqui o texto. Tanta coisa. Talvez eu não ache aqui. João. Sim, Marcos, está no Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 12. Vamos ver o que vai estar escrito ali. Quem pode ler para mim? Laís, me ajuda. E no primeiro dia dos pães ázimos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos: aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer na Páscoa? Preste atenção. E enviou 2 dos seus discípulos, e disse-lhes: ide à cidade, e um homem e leva um cântaro de água. Vos encontrará... Seguiu. Ok, vai. E, onde quer que entrar, dizei ao senhor da casa: o mestre diz, onde está o aposento que hei de comer a Páscoa com meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado e preparado. Preparai ali. Amém? Toda a tradição indica que esse homem com cântaro na cabeça era Marcos, que estava afastado do Evangelho, que estava desviado. Nessa ocasião, ele tinha abandonado Jesus, mas ele ainda morava na casa da mãe. Quem está me acompanhando? Quando que ele se desviou? Marcos se desviou de Jesus naquela ocasião, onde no Evangelho de João, capítulo 6, verso 60. Bom, história muito legal, cara. Fala para a pessoa que está do teu lado, fica ligado. História muito legal. Como que a gente sabe que ele se desviou? Vamos lá. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Quem se lembra disso? Jesus falou: eu sou o pão vivo que desce do céu. Quem não comer da minha carne e beber do meu sangue não tem parte comigo. E aí as pessoas disseram: duro esse discurso, dá para segurar isso não. E os discípulos foram todos embora, ficaram só os 12. Quem está lembrado? E Jesus vira para eles e fala o quê? Pô, fica pelo amor de Deus, senão não. O que Jesus fala? Se quiser, pode vazar também. A hora de ir, pode ir embora também vocês. Às vezes, se fosse pastor, já ficava assim, não, peraí, vamos conversar, faz um gabinete. Marca o negócio aqui. Mas Jesus, ele disse, ó, vocês querem ir, pode ir, pô. Não tem problema não, já vazou 70, já vazou essa galera toda, vai vocês também. Está tudo certo. E aí Pedro fala aquelas palavras, né? Para onde iremos nós, só tu tens palavras de vida eterna. Quem lembrou dessa passagem? Tá, muito bem. Marcos, ele, muitos anos depois, ele vai ser bispo na cidade de Antioquia, segundo a tradição. Ele abriu várias igrejas como bispo na cidade de Antioquia, no Egito. E quem conta isso, que ele se desviou nessa época, é a igreja cópita. Quem já ouviu falar da igreja cópita? Quem nunca ouviu falar da igreja cópita? Quem se lembra que os muçulmanos botaram um monte de cara de macacão, cor de abóbora? Quem está lembrado?
e cortou a goela deles. Esses caras eram discípulos de Marcos. Até hoje. Da igreja copta. E a igreja copta, ela tem várias coisas diferentes da igreja romana, da igreja protestante. Eles têm uma outra história. A história deles começa lá com o o evangelista Marcos. Naquele tempo, que foi para lá como bispo e formou essa igreja, na cidade de Alexandria, no Egito. Tá? Perdão. E eles é que têm escrito isso, aleluia, que o evangelista Marcos contou, ou teria dito que ele teria sido um desses caras que abandonou Cristo e tal. Mas há controvérsias e tal, como tudo na história antiga, né? E na teologia antiga, cada um pensa, fala uma coisa e tal. Mas tudo se entende que nesse momento Marcos tinha abandonado Jesus, porque o discurso era muito doido. Quem está me ouvindo? O discurso de Jesus era muito radical, exigia uma radicalidade com ele muito grande. Que o judeu não aceitou aquilo de imediato. E aí Marcos deu essa vacilada. Na hora que Jesus falou, quem quiser ir, vai, ele vazou. Vazou, mas não podia vazar para muito longe, porque a história de Jesus continuou. E ele voltou para a casa da mãe. Quando ele voltou para a casa da mãe, a mãe não se desviou de Jesus. Continuou caminhando com ele. E sendo mantenedora do ministério de Jesus. Quando Pedro foi preso, aonde eles estavam reunidos orando? Vamos lá. Estavam no... Aonde acontece Pentecostes? No cenáculo. Estavam reunidos no cenáculo 120 pessoas, e aí desceu do alto como em línguas de fogo e tal, papapá. Esse fenômeno aconteceu na casa da mãe de Marcos. Amém? Quando Marcos não estava mais na igreja. Marcos já não fazia parte, mas Marcos é o cara que obedientemente a alguém... E aí, nesse texto de Jesus, você já vê que Jesus já estava ciente de que ele estava sendo procurado. Ele tinha uns esquemas secretos de tipo de espionagem que nem os próprios discípulos sabiam. Então ele falou, olha, vai andando por aqui, todo mundo acha que é milagre. Não sei, pode ser. Mas o que a gente entende pela teologia, e não é teologia liberal, é uma teologia histórica, é que esse cara já era alguém que tinha um arranjo com Jesus. Ó, vocês vão andando por aqui, vocês vão encontrar um cara com um cântaro na cabeça. Quando esse cara, se encontrar o cara no cântaro, siga-o até a casa que eles disseram. Ele não disse a casa de quem. Por quê? Porque ela já estava correndo perigo. A Miriam já estava correndo perigo de vida, e Marcos também, a casa toda. Estava todo mundo correndo perigo de vida, o bicho estava pegando. Quem está me ouvindo? Então ele fala, você vai encontrar um cara com um cântaro na cabeça. Esse era o código. Porque vocês concordam que não é normal um cara ficar na esquina esperando um cântaro na cabeça? O cara chama atenção, né? A não ser que ele fosse um essênio. Aí tem toda uma linha de teólogos que diz que ele era um essênio, mas não vou nem entrar nisso, que é doideira. Aí ele fica lá com o cântaro na cabeça, os apóstolos chegam, acompanham, sigam, chega até o mestre da casa. Diz para não combinar nada com ele, combina com o mestre da casa. Diz assim, o meu senhor pergunta onde que vai ser servida a ceia. Era a casa de Miriam, mãe de Marcos, ou Maria, mãe de Marcos. Recebe ela lá, recebe eles lá, e Jesus vai até o cenáculo. O que era o cenáculo? Era uma casa grande, tanto é que era uma casa grande com servos. Tanto tinham servos que a gente vai ver lá em Atos 12:12, por favor. Tanto tinham servos que tinham um mestre. O senhor da casa era um mestre, era como é que se diz? Uma espécie de mordomo que cuidava daquela casa ali.
E eles perguntam ao mordomo, meu senhor disse para servir a ceia aqui, me mostra o aposento onde eu devo preparar a ceia. E esse aposento era um cenáculo que provavelmente ficava no segundo andar. O segundo andar da casa era um salão grande como esse aqui. Amém? E nesse salão é que foi servida a ceia. O que está escrito em 12:12? Vamos ver lá? E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha, João Marcos. que tinha por Fala comigo, sobrenome João Marcos, Marcos. onde muitos estavam reunidos e oravam. E, batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E, conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas, correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. Todo mundo se lembra desse texto? Pedro tinha sido liberto por um anjo, tá? Aí ele saiu, a menina olhou, abriu a porta, quem está aí? Sou eu, Pedro. O cara olhou e disse, meu Deus, é Pedro. Largou ele do lado de fora, saiu correndo, de alegria, cheia de alegria. Essa menina era provavelmente uma serva dentro de casa, né? Aí disseram, ó, Pedro está aí fora. Aí o pessoal disse, mas você está louca? Deve ser o anjo dele. Aí disse, não, é Pedro mesmo. Aí foram até lá, abriram a porta, era Pedro que estava do lado de fora, já batendo, porque o anjo tinha libertado ele da prisão. Essa casa, então, era a casa de Maria, mãe de João Marcos. Amém? Quem entendeu? Então, eles realizavam ali. Ali era um importante núcleo. Quando Jesus morreu, eles correram todos para um lugar e se fecharam. Ali era o lugar onde a igreja começou. Era um lugar onde umas 100 pessoas, mais ou menos, se reuniam. Aleluia. Era um lugar onde umas 100 pessoas se reuniam, onde Jesus se fazia presente. Amém, amados? Em espírito, e era o primeiro quartel-general da igreja, digamos assim. Era aquele ali. Amém? Dúvidas até aqui? Marcos, nessa ocasião, não estava na igreja. Marcos rompeu com Jesus. Desviado. Ele devia ser um adolescente, como eu já falei. Entendeu? Nessa ocasião, pode ser que tenha aparecido uma romana, entendeu? Uma filisteia, não sei. Apareceu alguma coisa lá na vida dele, e ele vazou, porque o discurso de Jesus era muito. Além disso, tem um outro momento também. Apesar dele ter saído, quem já notou que a pessoa que sai da igreja aqui, ela sai da igreja, mas ela fica rodando em volta? Quem já viu? Cadê o Vitor? Está por aí, não? Lembrei de você, Vitor. Pintou um namorado, cara, pô, ficou desesperado, não sei o quê, mas ele também não se afastava, entendeu? Ele fica em volta, quem já viu? Somente essa turma de jovens, adolescentes. O cara, ele está fora da igreja, mas vem no encontro, vem no culto um crente satélite. Obrigado, pastor. Sandro tem umas palavras assim, fica ali orbitando em volta e tal, querendo saber das novidades, dizendo que discorda, entendeu? Que o pessoal é muito radical, mas eu estou por aqui, eu creio em Jesus, mas não estou nessa, e fica ali em volta. Marcos, senta na escada da igreja, vem no culto de jovens, vai no jiu-jitsu, entendeu? Quando chega na hora de pegar mesmo, o cara vaza, joga um ping-pong lá embaixo, mas fica ali orbitando. Assiste o treino sentado do lado de fora do tatame, fica esperando alguém convidar. E esse é uma característica bem... Estou olhando para o Hélio ali, Hélio rindo direto. Você tem um monte aí, né? O Samuel também. Samuel não tem, não? Está na transmissão. Então, aí você tinha um cara que ficava nessa, que era, mas não era muito. Só que o ministério de Jesus, quem está me ouvindo? Fala para o teu irmão do lado, o ministério de Jesus é hard. Não é soft. Andar com Jesus é um negócio complicado. Tem uma hora que é exigido de você posição.
Tem jeito. Aí o que acontece? Quando chega na morte de Jesus, na morte não, pouco depois desse evento da Santa Ceia, pouco depois mesmo, Jesus sai dali e na continuidade desse texto, ele é preso. E na prisão de Jesus, você tem lá um texto, deixa eu ver se eu anotei ele aqui. Um texto em Marcos 12, versículo 51, deixa eu ver se é esse mesmo. 12, 51. Que tem um texto que vem do nada e aparece do nada, no meio da prisão de Jesus. Que parece do tipo assim, o cara que escreveu isso, acho que ele se distraiu, escreveu um negócio aqui que não tem nada a ver e continuou a narrativa da prisão de Jesus. Então, no meio da prisão aparece isso aqui. Mostra aí. Tá. 51. Se você botar direto 51, não aparece, não? Hã? Tem que ir um por um, né? Então vai devagarinho, a gente chega lá. 51. 3, 4, 5. 4. Não tem? É 12 mesmo? 14. Vamos ver se é 14, vamos ver se é 14. É porque eu escrevi rápido. 14, 51, também não tenho certeza não. Vamos lá. Gente, está em grego. Vai lá. E um certo jovem o seguia, envolto em um lençol sobre o corpo nu, e lançaram-lhe a mão. Amém. O que aconteceu? Quando Jesus é preso, quem está me ouvindo? Quando Jesus é preso, aí aparece esse texto do nada aí. Tinha um certo jovem que seguia Jesus preso, pelado. Ele estava pelado, envolto num lençol. E quando olharam, disse, quem é esse cara aí? Está andando atrás de gente aí, então não sei o quê. Eu disse assim, pega ele. O nego pega o cara, pega ele, e o nego correu para ele, agarrou o lençol e vazou pelado. Então joga no 52. Mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Quem está me ouvindo? Que provavelmente ele estava dormindo na hora que Jesus foi preso, dormindo pelado, com lençol. Sei lá. Cara, Gustavo, você já foi líder de adolescentes. Já foi líder de adolescentes. Naquele dia ele estava tendo uma experiência cósmica. Entendeu? É um troço assim. E aí aquele jovem estava lá, e na hora que o bicho pegou, quem está me escutando? Na hora que o bicho pegou, ele vazou. Vazou de morte vazada, não quis saber mais de evangelho, de Bíblia, de Jesus, nem de nada, porque ele viu o que aconteceu com Jesus, e ele ficou realmente afastado, ele some do mapa. Segundo a tradição, segundo os pais da igreja, ele então teria se encontrado com Pedro no ano 43, já em Roma. Como vocês entenderam, provavelmente ele era cidadão romano também. Marcos, até pelo nome dele. Ele também era um cidadão romano, então ele foi e encontrou Pedro, provavelmente, tudo segundo a tradição. Quando eu falo segundo a tradição, eu estou falando por quê? Porque para nós, a tradição não é revelação, não é palavra revelada. Mas nós, a igreja, como fonte de estudo, a gente entende que aquilo ali é uma fonte de estudo, uma fonte de informação. Principalmente livros como a História Eclesiástica,
o livro da história da igreja. Esses caras escreveram muita coisa importante, principalmente um camarada chamado Agostinho. Quem está me ouvindo? E nesses caras a igreja constrói com ele muitas doutrinas que a gente prega aqui até hoje. Tá? Por exemplo, o Evangelho do Marcos não tem nada escrito que foi Marcos que escreveu. Como é que a gente sabe que foi Marcos? Por causa dos pais da igreja, por causa da tradição, que a gente vai até lá e vai ver o que esses caras disseram. Tá? Então vamos lá. No ano, segundo a tradição, no ano 43, na época do imperador Cláudio, por isso que eu sempre coloco, quem me perguntou das datas, né? Acho que foi o Charles, o problema das datas, na época de Cláudio, imperador, provavelmente no ano 43 depois de Cristo, eles se encontraram, e Pedro, então, que já conhecia João Marcos de Jerusalém, porque João Marcos, apesar de tudo, presenciou muitas coisas sobre Jesus e viu, pegou João Marcos e começou a estabelecer com ele um relacionamento. João Marcos aprende com Pedro, se converte de verdade com Pedro, e a essa altura do campeonato ele já não era mais um adolescente, ele já devia ter 20 e poucos anos. Já era bem maduro para a época. Tá? Então já tinha 20 e poucos anos. E aí ele já parte para Antioquia, começa a fazer um trabalho do embrião de uma igreja em Antioquia. Não tem igreja. Quem está me ouvindo? Quem está me ouvindo? Não tem evangelho, não tem nada escrito, não tem, a igreja não era quase nada. De lá, Pedro indica ele para uma pessoa que era conhecida dele, um primo dele, chamado Barnabé. Ele era primo de Barnabé. Quem já ouviu falar de Barnabé? Barnabé é do livro de Atos dos Apóstolos, tá? Ele então chega lá, através de Barnabé, Paulo está organizando uma viagem missionária, e Pedro sugere, digo, pô, leva esse garoto aqui de trainee, bota ele como trainee, como estagiário, para ele começando a aprender a pregar o evangelho também, bota ele junto, porque a caminhada da formação de um obreiro, como é que eu vou explicar? O ministro de Deus, ele recebe de outro ministro. Não é que o seminário é importante para a gente estudar, tudo isso é legal, mas ser ministro de Deus, você recebe de outro ministro. Você precisa ver outra pessoa trabalhando, trabalhar junto e tal, e aquele espírito tomar você também, e você entender aquilo, como é que funciona e tal, e você trabalhar. Então Pedro diz assim, pô, Barnabé, leva nessa viagem missionária que você vai fazer com Paulo, leva ele também. Aí o que acontece? Marcos vai, entusiasmo, aprendeu com Pedro, está lá, vai trabalhar como secretário também para eles, vai escrever, e vai junto. Só que a barra no campo missionário é pesada. E a barra no campo missionário com o apóstolo Paulo ainda era mais pesada ainda. Pegou Paulo e Barnabé. Entendeu? O apóstolo Paulo, eu me lembro assim, vagamente, não vou lembrar dos detalhes agora, mas nessa aí é uma que o nego se levanta, ele está pregando para o cara, aí entra um cara no meio do caminho, ele diz assim, seja cego em nome de Deus, cega o cara, aí ele é perseguido e toma chibatada e foge daqui, o nego tenta matar e pula de um lado, pula do outro. O Marcos virou e disse, isso não é para mim não. E no meio da viagem missionária, Marcos foge de novo. Terceira fuga. Ele vaza. Terceira. A primeira, ele foge na hora dos 70. Na hora que Jesus faz aquele discurso, dura esse discurso, ele vaza. A segunda, ele está ali na periferia, junto com Jesus, na hora que Jesus é preso, ele sai correndo pelado. Segunda. E a terceira, no meio da viagem missionária, trabalhando com o apóstolo Paulo e com o Barnabé, quando o bicho pegou, ele pegou, montou no 18. Existe essa expressão ainda? Montou no 18. Quem conhece essa expressão? Levanta a mão. Vocês é que estão por fora. Os caras criados no asfalto, em Caraí, não conhecem.
Os caras tudo criado no asfalto, não sabe o que é isso, cara. Montou no 18 e vazou. Hã? Pegou o primeiro navio que apareceu e pulou para dentro e se mandou, porque viagem missionária, eu converso muito isso, já conversei com Raíssa, quem está me ouvindo? Conversei com Raíssa, quem pode glorificar a Deus? Raíssa tem um chamado missionário. E a gente está esperando determinados sinais para que Deus confirme esse missionário. Tenho muito orgulho disso. Tá? Rebeca também tem esse chamado missionário. Mas eu já falei com ela que aí tem muita coisa para abandonar. Não, pode ser casada também, vai, né? Mas aí... Pessoal do Charbolex, galera do Charbolex já entrou em crise ali, né? Cadê o Charles? Já vazou também? Ah, tá com os prêmios. Então, quando o bicho pegou. Então, o que aconteceu? Vamos lá, 12:25. Primeiro, vamos ver essa sequência na Bíblia. Tudo em Atos dos Apóstolos. Capítulo 12, 13 e 15, que eu vou pedir, tá? Quem está me acompanhando? Capítulo 12, 25. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, João Marcos. que tinha por sobrenome Marcos. Isso, até aí. Então ele vai junto com eles. Agora vamos lá, 13, 13. Pô, custei achar esse negócio. 13, 13. E, partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Pergue de Panfilha. Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Quando as coisas começaram a apertar no campo missionário, que a perseguição, a oposição começou a se fazer sentido, ele disse assim, não vou ficar aqui não, vou vazar. E vazou. Voltou para Jerusalém. Aí, quando chega no capítulo 15, eu vou ler do 36 ao 39. Capítulo 15 de Atos, do 36 ao 39. E, alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, Segunda viagem missionária. para tá? ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. 39. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Continua. Continua. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos a graça de Deus. Amém. Os dois tinham sido consagrados, os dois eram missionários, então, já missionários ou pastores, né, consagrados pelo ministério, tanto Barnabé quanto Paulo. E eles estavam combinando de voltar nos lugares onde eles plantaram igrejas. Quem está me ouvindo? Vamos de novo visitar esses lugares, vamos ver como é que está indo e tal, vamos trabalhar com eles nesses lugares onde começou o trabalho. Aí começaram a planejar a viagem e tal. Aí Barnabé falou, vamos levar meu primo, Marcos. Aí Paulo disse, você é traíra. Quem está me ouvindo? Traíra, amarelão, vacilão. Quem está me escutando? Vacilão, não vai não. Não vai com a gente não. Ah, vai sim, cara. A gente tem que... Pô, Marcos, Paulo, você está sendo muito duro. Ainda mais você. Quem afiançou Paulo para ser recebido na comunidade cristã foi Barnabé. Porque ninguém queria receber Paulo.
Todo mundo achava que Paulo era espia, era X9, quem está me ouvindo? Vocês estão entendendo a linguagem? Dá para entender bem a linguagem. Tá. Todo mundo entendia que Paulo era X9. Ele ia entrar ali para descobrir quem era quem e tal, e depois ia mandar matar todo mundo. Então, Paulo não era recebido pela comunidade cristã. Quem afiançou Paulo para entrar foi Barnabé. Barnabé foi o cara que disse, não, o cara é firmeza, o cara é de Deus, o cara está com a gente. Tá? O cara não está contra a gente, não. Vamos lá, vamos receber Paulo. E Paulo realmente tornou-se um expoente, tanto quanto Barnabé. Os dois começaram a trabalhar juntos, os dois eram pregadores, corajosos, eram caras que se entregavam realmente ao Evangelho, corriam risco de vida, mas estavam sempre ali. E naquele momento, Paulo estava dizendo, eu não vou levar João Marcos, porque ele é vacilão. Ele é vacilão. E João Marcos, nessa época, devia ter 20 e poucos anos, 21, 22, não era muito mais do que isso, 23 anos, vamos supor. Tá? E já tinha dado 3 vacilos. Então, pô, chega, não dá mais. E Paulo firmou nisso, firmou, e Barnabé firmou que tinha que levar, e Paulo firmou que não tinha que ficar, os dois entraram numa contenda, o pau quebrou dentro da igreja, quem está me escutando? Escandaliza você, irmão, que a igreja até hoje o pau quebra, amém? E o pau quebrou ali na igreja, os dois, cada um pensava de um jeito e tal, não era uma divergência teológica, não era uma divergência de santidade, era uma divergência administrativa, eu não trabalho com esse cara. O cara diz, não, mas quem não trabalha com ele sou eu. Mas você é um vacilão também, cara. Pô, se você só está aqui porque eu abri a porta para você, eu estou imaginando a discussão dos dois. Amém? Porque você era um maior matador de cristão também. Como é que você tem coragem de acusar o cara porque ele errou? Não, mas aí pá, bababá, e aquele pau quebrou, mas você também, Barnabé, você está pensando, está fazendo só porque ele é teu primo. Entendeu? Estão fazendo um negócio aqui, estou imaginando, a discussão dos dois. Ele é teu primo, né? Está querendo proteger o primo, mas ele é vacilão, não vai andar com a gente não. E pai, quando que aconteceu? Separaram. Barnabé foi abrir uma igreja em Chipre, que era a terra natal dele, e também era o lugar conhecido por João Marcos. E Deus abençoou lá. E Paulo chamou Silas. E Silas transformou-se no seu companheiro inseparável na segunda e na terceira viagem missionária. Os dois se transformaram em homens santos que levaram o Evangelho. Todos eles se tornaram santos que levaram o Evangelho, cada um para um lado. Amém? Vai dizer que Deus não opera nessas confusões, é um negócio complicado, até da gente entender por que Deus opera até na separação. Amém? Marcos, então, era um cara muito volúvel. Fugiu na mensagem dura de Jesus, se apartou. Depois fugiu no dia da prisão. E depois ele fugiu da missão com o apóstolo Paulo. Entretanto, se ele realmente fazia parte dos 70, que é uma boa possibilidade, ele também era um entusiasta de Deus. Olha que coisa doida. Ao mesmo tempo que ele era vacilão, ao mesmo tempo que ele era um cara volúvel, inconstante, ele também era um cara que também não conseguia se afastar do Evangelho. Porque o Evangelho era a vida dele. O que Jesus pregava era muito doido, era muito complicado, era muito radical, mas ele queria aquilo. Mas aquilo também significava abrir mão de muita coisa. Abrir mão de muita coisa que outros jovens estavam vivendo. Inclusive de ser, romano. Amém? Era exigido dele. A família dele era rica. E ele foi criado, e eu crio, e eu converso muito isso com os pais, quando você tem unidade dentro de uma família, você tem um tipo de desenvolvimento dos jovens. Quando você tem conflito,
você tem outro tipo de desenvolvimento. Para que haja um desenvolvimento legal, tem que ter unidade entre os pais. Quem concorda comigo? Quem pode glorificar a Deus? Marcos foi criado no lar dividido. Dentro do lar dele, você tinha o pai que era pagão, de uma religião pagã, provavelmente praticante do culto ao deus da guerra, o deus Marte, tá? E você tinha a mãe, que era judia, radical com Jesus. E ele foi criado entre esses dois. Então, quando você pensa num cara dividido, é um cara entre duas visões. Ter sucesso no mundo ou ser um vitorioso em Cristo. Quem está me ouvindo? E Marcos foi criado nesse clima, entre essas duas visões. Isso justifica? Não, não justifica. Mas entende-se a imaturidade dele. A imaturidade, como ele era imaturo na sua vida espiritual. E por que a gente vê muitas vezes a imaturidade de muitos jovens na igreja? Porque olham para os seus pais, e veem essa dualidade de posições. O vovô diz que eu tenho que me tornar um empresário. A vovó, meu tio que me criou, diz que eu tenho que fazer um concurso e ser funcionário público. Já minha mãe diz que eu tenho que servir a Deus. E o meu pai saiu de casa e brigou com a minha mãe. Mas quem me banca é o meu pai. E a minha mãe, quem está me escutando? E no meio dessa divisão toda, e algo muito parecido com isso, foi a vida de Marcos, né, Carol? Não é? Pois é. Amém? A gente precisa olhar para essas coisas, e aí eu clamo aos irmãos que a gente comece a olhar para Marcos de uma outra maneira. Tenta se colocar no lugar daquele adolescente que foi criado dessa condição, entre esses dois universos. Ele tinha um plano B. Marcos, como pregador... Deixa eu te falar uma coisa. Se você quiser ser pregador do Evangelho, você não pode ter plano B. Pregador do Evangelho é plano A, B, C, D. Pregador do Evangelho é pregador do Evangelho. É o meu plano de vida. Quem está me escutando? Esse tem que ser o meu plano A, B, C e D. Marcos tinha um plano B o tempo todo na vida dele. O tempo todo ele tinha uma alternativa. Na hora que o pau quebrava, ele não tinha que ir até o fim. Se você é um pregador do Evangelho, na hora que o pau quebra, você não tem jeito, você tem que ir até o fim. Não tem. Qual é a saída que você tem? Vai fingir que não crê? Vai desfazer o que você fez? Vai engatar a marcha ré e partir para outra? Não tem o que fazer. Se você está com dinheiro, você é pregador do Evangelho. Se você está duro, você é o quê? Se você está bem, está com grana, está com trabalho, está não sei o quê, está bem empregado, está com a família, está com carro e tal, você é pregador do Evangelho. Se você estiver duro, quebrado, sem família, mulher abandonou, até o cachorro foi embora, você é o quê? Pregador do Evangelho. É um caminho sem volta. Mas isso é fruto de maturidade espiritual. A maturidade espiritual nos leva a essa falta de opções. Nós temos 1000 opções, mas nós fazemos uma que se sobrepõe a todas as outras. Quem está me escutando? Você pode dizer assim, eu posso ter 1000 opções de emprego, de trabalho, de ganhar dinheiro, eu tenho opções de namorar, de namorar A ou B ou C, eu tenho opção de fazer isso ou aquilo e tal, mas quanto a pregar o Evangelho e viver o Evangelho e experimentar a santidade de Deus, é uma falta de opção, não há opção, quem é, quem não é, não é. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Quanto a isso, não tem um plano B. Hoje eu sou, amanhã eu não sou. A questão de Marcos é que a vida inteira dele, ele teve planos B em relação a essa radicalidade com Jesus. E não tenha dúvida, em algum momento da nossa vida, a radicalidade nos vai ser exigida.
Em algum momento, você vai ter que radicalizar com Cristo ou viver sem Ele. Quem me entendeu, diga amém. Então, eu fico me imaginando, e aí eu quero colocar coisas que aconteceram depois, tá? Fala comigo, e aí o amadurecimento chegou. Em algum momento da vida de Marcos, de João Marcos, o amadurecimento chegou. O entendimento do Evangelho chegou. E aí a gente vê alguns textos interessantes. Vê, por favor, Colossenses 4:10. Isso aqui foi escrito antes do Evangelho de Marcos, amém, amados? Isso aqui. Colossenses. Ou seja, Pedro ainda estava vivo. Tá? Aristarco, que está preso comigo. Isso é Paulo falando, tá? Paulo na primeira prisão dele, primeira vez que ele é preso. Vos saúda. Só um pouquinho. Perdão. A primeira vez que ele é preso pelos romanos. Tá? Porque ele foi preso por um monte de gente, então tem que especificar. Quando ele foi preso pelos romanos. Tá? Vamos lá. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda. E Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já Aqui recebeste está dizendo mandamentos. sobrinho, mas é a mesma palavra para primo. Então, uns falam sobrinho, outros falam primo. Eu entendo que são primos, que eram primos. Mas continua. Se ele for ter convosco, recebei-o. Para. Se ele for ter convosco, Colossenses, receba-o. E aí é algo assim, receba-o, a palavra é, receba-o com carinho. Receba-o bem. Receba ele bem. Se Marcos for ter com vocês, João Marcos, alguma coisa aconteceu. Aonde que estava Marcos agora? Com Paulo na prisão. Paulo estava preso e Marcos estava com ele lá. E aí ele vira para os Colossenses e fala, se algum momento o Marcos chegar por aí, pô, recebe ele bem, trata ele bem, cuida dele, porque ele está comigo aqui. Então houve alguma coisa ali. Primeiro, qual é a posição de Marcos? Olha para mim. Se Marcos ainda fosse aquele jovem, imaturo, irresponsável, ele provavelmente diria o seguinte, o que eu, com Paulo, é ruim, hein? O cara me rejeitou, logo ele que tem um currículo, pô, que só fez coisa errada, matou um monte de cristão, perseguiu a igreja, então não sei o quê, foi por causa do meu tio, ou do meu primo, que ele foi aceito na igreja. E aí, olha só o que ele fez comigo, me botou para fora, não me aceitou e tal. Poderia ser essa atitude, mas essa não era mais a atitude de Marcos. Quando Paulo estava preso, quem estava do lado dele? Fala para o teu irmão do lado, maturidade. Isso é maturidade na fé. Isso é maturidade na fé. Porque o que vai acontecendo ao longo do caminho? Morre um, o outro é assassinado, 3 são presos, o outro se desvia, o outro abandona a fé, o outro não sei o que, mas Marcos está ali, Paulo está ali. Vocês não têm ideia de que coisa maravilhosa é a história dessa igreja aqui. Quantos caras melhores do que eu, melhores do que Dilson, melhores do que muitos que estão aqui, que Gustavo, que Sandro, que Álvaro, que Natália, quantos melhores do que nós foram ficando pelo caminho, né, Bill? A nossa história. Quantos foram ficando pelo caminho, que pregavam bem, que falavam bem, que faziam tudo bem, que tocavam bem, que tinham voz bonita, tudo ficando pelo caminho. Então, quando vai chegando lá na frente, vai afunilando, e você começa a olhar um para o outro e chamar de irmão. Começa a chamar de irmão. Hoje eu estava batendo um papo com a Cara e com o Felipe. A gente parou assim. A gente caminha junto há 20 anos. A Cara era estudantezinha de medicina. Aliás, antes dela ser estudante de medicina, a gente se conheceu lá em Friburgo. Não é isso? É uma história. Então vai afunilando quanta gente ficou pelo caminho. Quanta gente santa. Quanta gente... E aí Marcos...
E aí, naquele momento da prisão, Marcos não quis saber de nada, de erro do passado, de coisa errada, de coisa certa, que um pisou na bola, o outro pisou na bola. E Paulo também diz assim, o quê, Marcos, aquele cara? Não, ajude misericórdia, vem cá, Marcos. Pô, preciso de você, cara. Preciso de você. Não é porque você errou aqui ou você errou ali. A gente está junto nessa parada. Eu estou usando termos de hoje. Amém? Mas não é muito diferente do que aconteceu ali. Vamos ler um pouquinho mais. Filemon 1:24. Aí Paulo estava preso. Enquanto ele estava preso, ele conheceu um escravo, tá, chamado Onésimo. Quem está lembrado disso? Aí ele tem que mandar Onésimo de volta. E aí ele está escrevendo uma carta se despedindo. Uma carta de recomendação a Filemon sobre Onésimo. Tá? Vamos ver, o final da carta. 1:24. Só tem um capítulo. Marcos, Aristarco, 24. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Vê o 25. Tem. Ah, tem. A graça de nosso Não, Senhor Jesus então, Cristo. peraí. Vê 23, 24 e 25. Isso, vai lá. Saúdam-te, Epáfras, meu companheiro de prisão, por Cristo Jesus. Sim. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Então, nessa hora que ele estava preso, também Marcos estava lá, colaborando com ele do ministério, ajudando a escrever as cartas, levando, fazendo, trabalhando junto ali. Quem está me escutando? Depois, para mim é o mais bonito de todos. O que eu vou ler aqui agora, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11. Timóteo 4:11. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Paulo então já está, olha para mim, Paulo já está no final da vida dele, quem está me ouvindo, provavelmente já está condenado ou está indo para ser condenado à morte. Tá? Paulo é morto por decapitação, provavelmente por decapitação, por ele ser um oficial romano, por ele ser um cidadão romano. E ele escreve a Timóteo uma carta muito íntima, onde, para você ter uma ideia, ele pede, traz o meu casaco, que está aí, porque está frio aqui. Ele está numa prisão chamada Albertina. Você esteve lá, né? Albertina? Que Alcatraz? Hã? Lamertina. Mamertina. Não sei se é Albertina ou Mamertina, não sei. Em Roma. Alcatraz é do outro lado do mundo. Pô. Então, Mamertina, tá certo. E ele então, ele vai estar nessa prisão, que era uma prisão terrível, de torturas, de, sabe, uma prisão mesmo, era tipo, sei lá, Bangu 1, aqui, sei lá, Bangu 2. Era pesado o negócio. Era uma prisão já, não era igual à primeira prisão, que ele foi uma espécie de preso político. Na segunda prisão ele foi preso como se fosse marginal mesmo, jogado junto com ladrões. Ele já estava nessa época, mesmo assim ele não parava de escrever, não parava de pregar, não parava de... Quem está me ouvindo? Mesmo preso, ele continuou a fazer isso. E ele então, ele vira para Timóteo e fala, todos aqui me abandonaram. Fulano me abandonou, amando o presente século,
fulano me abandonou, ciclano fugiu, todos me abandonaram, só ficou Lucas. E traz o Marcos, acha o Marcos, traz ele para perto de mim. Olha como é que a vida dá volta. O mesmo Marcos que... Então eu queria falar para a igreja hoje da obra de Deus em nós. Quem está me ouvindo? Porque o que mais me parece, o que mais me chama a atenção em tudo isso que eu falei aqui, não é a obra de Marcos, mas é uma obra em Marcos, em Paulo, em Pedro, na igreja. E muitas vezes eu falo aqui que o mais importante de fazer o ministério, de realizar o ministério, não é o que você faz, mas é o que o ministério faz em você. Quem está me ouvindo? Como é importante o que o ministério faz na gente. Quando a gente trabalha para o Senhor, quando a gente se dá ao Senhor, quando a gente está cumprindo a missão, esse quebrar vai quebrando a gente, vai quebrando o nosso orgulho, vai quebrando a nossa vaidade, vai quebrando o que a gente, sabe, toda a ilusão que a gente tem sobre a gente mesmo, e toda a condenação. A gente começa a perder a faculdade de condenar o outro, a gente não consegue mais julgar ninguém. Quem está me escutando? O verdadeiro ministro de Deus, ele não consegue nem julgar as outras pessoas, de tanto que ele é quebrado. E quando você olha para a Bíblia, você vê o que Deus fez nesses caras, ao longo de anos. Ao longo de muitos anos. Aí você vê o Evangelho de Marcos. O que é o Evangelho de Marcos? É a obra de Deus que fez o milagre nessas pessoas. E você vê o encontro de Marcos com Pedro, faz com que um vacilão escreva a obra de outro vacilão. Marcos é um vacilão, Pedro é outro vacilão, ou não é? E aí você tem dois caras que pisaram na bola com Jesus direto. Hã? Deus sempre sabe. Tem esperança para todos nós. Quem está me ouvindo? Porque esse processo está acontecendo com a gente. Esse processo, se você é um cara que vacilou, que abandonou, que pisou na bola, que pecou, que se afastou da igreja, que na hora que a igreja precisou de você, você não estava, na hora que você tinha que se santificar, você pecou, na hora que, eu vou dizer uma palavra, vou dar uma palavra para você, Deus é contigo, você pode ser como o João Marcos. Sabe, em algum momento, se você permanecer no rio, se você permanecer nessa relação com Cristo, de deixar Ele te trabalhar, e eu preciso falar sobre isso. Muitas pessoas saem dessa igreja. Por quê? Porque a gente não tem lugar de acomodação. Hoje você está sendo tratado. Hoje você está abandonando o teu lugar de julgar as pessoas. Hoje você está aprendendo que o principal alvo do ministério é você, e não aquilo que você faz ou aquilo que você tem para dar. Que Deus está muito pouco interessado naquilo que você tem para dar. Deus está mais interessado naquilo que Ele quer construir em você. Quem está me ouvindo? Não importa se você foi um vacilão, se você errou, se você traiu Jesus, se você não traiu Jesus. Isso vai fazer parte da tua história, faz parte do meu testemunho. Cadê o Léo? Está aí? Está lá o Léo. Ontem eu estive aqui, teve um trabalho maravilhoso que é feito aqui por uma equipe, né, dirigida pelo Léo, mas tem várias outras pessoas na equipe, mas eu me reporto sempre ao Léo. Estava aqui com o pessoal falando, e eu contei o meu testemunho pessoal. Eu fui um cara dependente de drogas, eu fui um cara envolvido com atividades criminosas,
Eu fui um cara envolvido com muita coisa errada. Não foi só com droga, com prostituição, com trair os outros, com dar volta, crime de colarinho branco, de colarinho preto, pode escolher. Entendeu? Tinha um monte de coisa que eu estava envolvido. E, no entanto, sem nenhum mérito para mim, Deus me escolheu. E eu estou aqui, pregando o Evangelho. E não acabou a obra em mim. Tem muita coisa acontecendo ainda. Muita coisa mudando aqui dentro. O tempo passando. O Senhor trabalhando. Então eu preciso colocar isso. O mais importante do Evangelho de Marcos, que eu queria deixar hoje como palavra, não é apenas o que Marcos fez, nem o que Pedro fez, mas o que Deus fez em Marcos, o que Deus fez em Pedro, o que Deus fez em Paulo, o que Deus fez naquela igreja. Olha para mim, não tinha Evangelho de Marcos, não tinha Evangelho de Mateus, não tinha nada escrito ainda, era um falando com o outro. A igreja no começo era um bando de doidos. Quem está me ouvindo? Era um bando de doidos. Rejeitado por gregos, rejeitado por romanos, rejeitado pelos judeus, rejeitado por todo mundo. Eles falavam coisas muito loucas. Falavam de um Jesus que ressuscitou, dizer que o reino dele não era desse mundo, era de outro mundo. Ensinava as pessoas a perdoar os inimigos. E ia manifestando curas e sinais e tal. E as pessoas iam agregando ali, eles iam ensinando. E não tinha nada, não tinha papel, não tinha... Amém, amados? Não tinha notebook, não tinha celular. Nem sei como é que eles sobreviviam. Amém? E a gente vê homens como Marcos, como Paulo, como Pedro, sendo trabalhados pelo Espírito Santo para se tornar a igreja que nós somos hoje. O que nós somos hoje é fruto da ação de Deus sobre a vida desses caras, desde aquela época. Quando aqueles cristãos cóptas do norte do Egito foram todos mortos pelo Estado Islâmico, quem lembra? Alguém viu isso? Eles na beira de uma praia, sendo degolados. Quem viu essa cena? Aqueles caras foram para lá rindo. Discípulos de Marcos. Marcos foi morto à espada na cidade de Alexandria. Assim como esses discípulos deles, Marcos também foi morto à espada. Por causa do crescimento da igreja. Estava tão grande que começou a incomodar tanto as pessoas que tinham o comércio religioso romano naquela época, que um belo dia, amarraram Marcos num cavalo e saíram arrastando ele pela rua, e arrastaram. Depois, como ele não morreu, mataram ele à espada. Deixou de ser vacilão. Foi até o fim. Até aqui falou o Senhor. Alguém quer fazer perguntas? Lá. Ué? É porque quando você falou de Marcos, né, vacilão e tal, aí eu cochichei com a mamãe aqui, eu falei assim, sorte ele ter a mãe que ele tinha, né? De manter na casa dela uma célula de oração, né? Pessoas da convivência da igreja, que não era igreja, mas que eram pessoas de Deus, né? Que proporcionavam a Marcos sempre esses encontros casuais, para que ele pudesse se arrepender, lembrar quem ele era. Querendo ou não, Marcos nasceu na igreja. Sim. Porque às vezes a gente tem a expectativa de que nossos filhos se tornem coisas que a gente mesmo não é, né? Sim. E então, que a mãe sorte... de Marcos foi muito importante. Isso. Sorte é Pro de ministério Marcos ter de a mãe Jesus que ele teve, né? e para a vida de Marcos. Amém.
Eu falo por experiência própria, porque a minha mãe é uma Sim. dessas. Então, A minha mulher também. Boa noite. Mateus foi escrito aonde? Mais ou menos, e Marcos também, porque Aonde? localidade. Porque assim, Mateus ele escreve para os judeus, certo? Sim. Marcos, como ele foi para Alexandria, isso me criou assim uma... Tá, depois, deixa eu te Como que falar, chegou, depois né? da guerra, a primeira guerra judaico-cristã, foram formados na Palestina várias vilas onde você tinha cristãos judeus. Mateus estava em uma dessas vilas. Eu agora realmente não estou lembrado o nome, tá? Mas era naquela região ali da Judéia, e uma vila daquelas ali formada por cristãos judeus, depois da primeira guerra judaico-cristã, quer dizer, após o ano 70, em diante, né, 70, 80, 90, como eu falei aqui para o Charles. Tá? Então é naquela região. Ele escreveu. Marcos, ele estava em Roma e escreveu para romanos. Ele escreveu as memórias de Pedro, e Pedro mandou entregar essa carta aos romanos. Quando você olha o Evangelho, quem está me ouvindo? Quando você pega o Evangelho de Marcos, aleluia, certo, tá, né? Você vai encontrar Marcos falando algumas coisas que nenhum outro evangelho fala. Por quê? Porque os outros evangelhos presume-se que judeus estavam lendo. No Evangelho de Marcos, ele estava escrevendo para pagãos, que se converteram. Pela pregação de Pedro, de Paulo, eles foram se convertendo lá em Roma. Então você tem, por exemplo, ele explicando que os judeus têm o costume de lavar as mãos, de purificar-se antes de comer. Ele não precisava falar isso para os hebreus. Todo mundo sabe. Ele, por exemplo, ele traduz determinadas palavras. E aí, Jesus, dirigindo-se à menina, tocou nos ouvidos no surdo, e disse, Efatá, que quer dizer abre-te. Ele falou em aramaico. Então, ele não tinha necessidade de traduzir aramaico para quem estava na Judéia. Ele falou isso, ele traduzia e falava dos costumes, explicava os costumes durante o Evangelho, porque ele estava falando com pagãos. Mesma coisa Talita Cumi, que Jesus fala para a menina, para ela se levantar e comer, Talita Cumi. Mesma coisa, ele traduz. Então tem várias situações onde ele vai explicando coisas para os romanos, porque os romanos não tinham conhecimento de quais eram os costumes dos judeus, e nem do vocabulário, das palavras, entendeu? Então Marcos escreveu para os romanos em Roma, Mateus escreveu para os judeus, entendeu? Naquela região da Judéia, não sei o nome da vila, em qual vila que foi, tá? Mas era um judeu cristão. Perguntas? Alguém tinha levantado a mão e baixou? Amém? Vamos adorar o Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Pode trazer perguntas na quarta-feira que vem. Quinta-feira que vem. Amém, glória a Deus. Aleluia. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai, e o seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Jesus, o grande amigo, nele a gente pode confiar.
Filho de Deus Pai. E o seu nome é Jesus Cristo. E nele a gente pode confiar. Jesus, 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 o grande amigo. Nele a gente pode confiar. E o seu nome é Jesus, 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 meu grande amigo. Nele a gente pode confiar. Amém. Estenda as mãos para cá. Vamos estar consagrando o dízimo do Felipe, da Aninha, da Carol Fonseca, do Beto, né, da família, da esposa. E esse dízimo aqui, Leandro e Silvânia. O dízimo da Carolzinha, do Vital e Mariana, Samuel e Damaris, Sandro e Tati, Léo e Soninha, Rodrigo e Monique, Elis e Sara. Quero consagrar, Senhor, também essas ofertas, que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada dizimista, de cada ofertante na tua casa. Te agradecendo, Senhor, pelo suprimento de todas as coisas, Pai. Que o Senhor continue abençoando. Estando as mãos para cá, a gente também vai consagrar a casa da Iva e do João. Amém? Nós consagramos ao Senhor, apresentamos, e que nesse lugar eles tenham encontros maravilhosos com o Senhor. Amém? Vamos colocar em pé, agradecer ao Senhor. Pessoas que estão, né, no Instagram, que Deus possa estar abençoando. Pessoas que realmente não estão conseguindo estar aqui com a gente. Quem? Laís? Cadê? Laís? É a professora? É. Seja bem-vinda. Laís, está sozinha ou está com o Renan? Sozinha? Ah. Será? Será que ele está lá? Domingo, né? Renan aqui com a gente, junto com a Laís, com os filhotes. Amém? Quem mais está com a gente aqui é a Valéria, né? Cadê a Valéria? Se escondeu lá do frio, né? Muito bom estar com você aqui, Valéria. Amém. Papai, muito obrigada, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigada pelo teu amor. Muito obrigada, Senhor, por poder conhecer um pouco, Senhor, da história, da vida, daquelas pessoas que estão aqui contidas na tua palavra e que não são diferentes de nós, que passamos por tantos perrengues, por tantas lutas, mas o mais importante é que nós somos escolhidos do Senhor, somos amados pelo Senhor, e o Senhor está trazendo até a gente, Pai, esse conhecimento, e a gente acredita que pelo Teu Espírito está havendo mudanças já dentro de nós, sabe, maturidade, Pai, como aqueles homens tiveram e começaram a se levantar, papai, porque sabemos que o Senhor levanta aqueles que o Senhor realmente deseja. Que a gente se coloque nesse momento, nesse lugar, Pai, de sermos levantados pelo Senhor, amadurecidos pelo Senhor, cuidados, amados, e que a gente faça história aqui nessa terra. Que a gente não passe de qualquer maneira por aqui, não. Sabe, Deus, mas que a gente faça alguém te conhecer, Pai, pela nossa própria vida, pela nossa própria história. Senhor, isso é o que mais importa para a gente. É a gente não ser tropeço para ninguém. Pelo contrário, mas que a gente possa ser pessoas, que as pessoas olhem e queiram ser cristãos, porque estão olhando para a gente. Em nome de Jesus, como a gente precisa do Teu Espírito. Que a gente possa ter um resto de semana na Tua presença. Continua nos guardando e nos livrando de todos os males dessa vida. Nos mantenha nessa bolha de proteção, Pai, de guarda. Sabe, nos livra de
de homens sanguinários, violentos, de acidentes. Pai, a gente clama sempre, todos os dias. E quer, Senhor, todos os dias também te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigada, Pai. Estende as mãos. Que o amor do nosso Papai, a graça salvadora de Jesus Cristo, nosso Senhor, e as consolações do Espírito Santo sejam com a tua vida, não só hoje, mas para sempre. Quem recebe diz um amém bem forte. Amém, Senhor. Aplauda o Senhor. Amém.